Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula, vamos tratar do primeiro caso de uma série de outras situações que iremos ver ao longo desse mezanino, em que nessa primeira situação nós vamos ter a viga dotada de dois apoios, porém com uma laje contínua sobre ela, ou seja, provendo uma contenção lateral contínua sobre a sua mesa superior. Quando você tem uma viga, no caso, sendo apoiada por uma laje, a parte inferior dela está tracionada e a parte superior vai estar comprimida. Então a gente não fala conter a mesa, no caso superior. Conter a mesa comprimida. Você sempre vai se preocupar em conter a mesa comprimida, que no caso seria a mesa superior, sempre que tiver uma laje passando por cima de uma viga. Então, nesse caso, por ter uma contenção lateral contínua ao longo de toda a viga, ela tem uma situação especial, uma situação favorável, favorece muito a sua resistência quando você considera esse efeito, e mas só pode ser considerado quando você tiver uma placa suficientemente rígida para garantir essa contenção lateral contínua. E é quando que acontece isso? Sempre que tiver uma laje, seja laje pré-moldada, pré-fabricada, laje maciça, todas são capazes de garantir essa contenção lateral contínua. Com o uso de grade, chapa xadrez, em cima de uma viga metálica, eu não confio como elemento capaz de conter a mesa lateral da viga. Aí, nesse caso, eu prefiro conter lateralmente a viga por meio de outras vigas, de outros elementos, que será objeto de estudo da nossa quinta aula, onde eu vou mostrar como calcular uma viga, dimensionar uma viga com contenção lateral, uma ou mais contenções laterais pontuais. Vamos nos ater a essa aula de hoje, com contenção lateral contínua, que é a primeira situação. As outras situações nós iremos ver na aula 4 e na aula 5. Portanto, vamos dar início à nossa aula de hoje. Mezanino 2, de perfil I americano, aula 3. Viga de perfil I com contenção lateral contínua. Dimensionamento. Propriedades mecânicas e geométricas da viga I. A viga I, ela tem as propriedades mecânicas e geométricas parecidas com o de perfil W. A grande diferença vai recair na tensão admissível e tensão última, que eu vou mostrar daqui a pouco. O módulo de elasticidade do aço é o mesmo, já falei isso em outras aulas, 205.000 megapascal. O módulo de cisalhamento, mais usado quando houver torção, cisalhamento, uma coisa pontual. Coeficiente de deformação transversal de Poisson, 0,3 para o aço, para a metálica, para o concreto, 0,15 a 0,20. Se não falha a memória, a gente usa 0,15 hoje em dia, e no passado usava 0,20 para o concreto. Coeficiente de dilatação térmica, apenas coloquei ele aqui, caso venha precisar. Enquanto as propriedades mecânicas do enrijecedor do eletrodo. Para enrijecedores, eu sempre considero o aço ASTM-36 como constituinte de enrijecedores, caso venha a ter na minha viga. O que é isso, enrijecedor e eletrodo? Por que eu separo da viga? No Excel eu coloco o tipo de aço exclusivo para o enrijecedor. E a tensão admissível também para o enrijecedor. Ele fica atrelado às fórmulas do enrijecedor. Caso eu modifique o aço da viga para um outro tipo de aço, o A36 sempre vai estar aqui separadinho só para a placa do enrijecedor, que é o aço mais comum, mais utilizado, o A36, para esse caso de enrijecedores. O eletrodo, chapa grossa, perfil I americano, pode usar o eletrodo E70 sem problema nenhum. Resguarde o eletrodo E60 para chapas finas, no máximo 3, 4, 5 milímetros de espessura, uma tensão admissível menor do que a do aço A36, ou no máximo igual ao do A36. O eletrodo E60 para situações mais desfavoráveis, com chapa fina e um aço menos resistente do que o A36. E tipo de aço adotado para o perfil. No Excel eu separo para o aço do perfil, eu deixo lá livre para eu escolher o tipo de aço do perfil, pois esse eu posso modificar. E o eletrodo eu coloco em outra célula separada, um outro tipo de aço, uma outra tensão admissível, atrelado às equações do resistor, esse aço A36, e atrelado às equações da viga, esse outro tipo de aço.
Para o perfil I-americano, eu achei interessante trazer esse mezanino para a gente fugir desse viés, dessa constante, sempre estar trazendo perfis W como exemplos. Porque no perfil W, você sempre vai estar habituado a usar o ASTM A572 grau 50, cuja tensão admissível é 345 megapascal e tensão última 450 megapascais. No caso de um perfil americano, a gente recai no aço básico, o ASTM A36. É um aço bem basicão para chapas, perfis U, perfis L, cantoneira, enfim, perfis de chapa grossa, de modo geral, que você encontrará na serralheria, perto da sua casa, perto da sua empresa. Sempre considere o A36. Ah, no caso de um laudo, eu estou fazendo um laudo, eu tenho aqui a viga, consegui obter as geometrias, as propriedades geométricas da viga, não consegui identificar o tipo de aço do perfil. Use o A36, no caso de um laudo, você vai estar sempre no partido mais conservador. O FY, 250 megapascal, 400 megapascal, tensão última. E a tensão residual, a gente vai utilizar essa tensão em algum momento do cálculo, do dimensionamento. Perdão. Cálculo é quando a gente calcula os esforços solicitantes, por exemplo, da FITU. O dimensionamento é o que a gente está fazendo aqui. Não deixe eu trocar cálculo e dimensionamento. Cálculo é calcular os esforços por algum dos métodos, método das forças, método de deslocamento, método de Hart-Cross e assim por diante. O dimensionamento é você encontrar o perfil que resiste a esses esforços solicitantes encontrados no cálculo. Então, no dimensionamento, a gente em algum momento vai usar a tensão residual e caso você não tenha esse valor do catálogo de um fabricante, você pode considerar sem sombra de dúvida, como sendo equivalente a 30% da tensão admissível. Por exemplo, no caso do aço 36, a tensão residual é 30% vezes 250 megapascal, resultando em 75 megapascal. Então, caso você não tenha o sigma R da tabela do fabricante, você considere 30% de tensão admissível. Então, só reforçando, separe no Excel tensões admissíveis e tipo de aço para o enriquecedor e tensões, no caso, admissíveis e últimas e tipo de aço para o perfil, para poder separar os dois mundos e não misturar o tipo de aço. Dados. Propriedades geométricas do perfil que a gente adotou é um perfil I203 por 27,3. Eu modifiquei o perfil porque a gente está adotando uma capinha de concreto maior. A versão do Jari enquanto aluno, né, nesse projeto original, ele adotou 3 centímetros de comprimento, a gente resolveu aumentar e botou 5 centímetros de comprimento agora no concreto, na capa de concreto. 5 centímetros, não de comprimento, perdão, 5 centímetros de espessura da capa de concreto. Antes era 3 centímetros, no projeto original, agora é 5 centímetros, conforme a gente deve usar no dia a dia. De 203,2 milímetros, note que a altura de perfil I americano ela é parecida com as alturas de perfil U, laminado, perfil cantoneira. Esse tipo de perfis, perfil I americano, U ou C, no caso, e cantoneira, são baseados sempre em polegadas. Por exemplo, aqui você tem uma dimensão em polegadas que seria 8 polegadas. Se multiplica por 25,4 milímetros, uma polegada igual a 25,4 milímetros, você obtém em torno de 203,2 milímetros, o valor aproximado. Então você não vai encontrar 200 na praça, 150, 100 milímetros. Sempre vai encontrar um númerozinho quebradinho, porque ele é derivado de polegadas, do padrão americano. O BF, mesma coisa, ele tem 4 polegadas, você multiplica por 25,4, vai encontrar aproximadamente 102 milímetros. Note que a mesa do perfil ela é bem pequenininha comparada com a sua altura, é típico isso do perfil americano, porém a sua espessura de alma é bem espessa. Para essa mesa pequenininha, para essa altura, tente encontrar um perfil W com essa altura que tem uma espessura de alma desse porte. Então, o perfil americano ele tem essa vantagem. Ele é bem pequenininho, bem parrudinho, chamar assim aquele baixinho invocado. Ele é baixinho, mas tem uma espessura de alma muito boa. Não se engane, quase 7 milímetros para um perfil de 200 milímetros de altura. É muita espessura. E a espessura média do seu flange, 10,8 milímetros, ou seja, quase meia polegada. Um pouquinho mais do que 3 oitavos 9,5 milímetros e quase meia polegada. Se habitue com 1/4 de polegada, 3 oitavos, meia polegada. As principais frações de polegada se habitue. H e HW, distância entre flanges, no caso, altura da alma, 181,6 milímetros. D' e H0, o trecho reto plano da alma descontado o TF e o raio, no caso de raio de concordância. O raio de concordância é igual a HW menos D' sobre 2. Então, se subtrai o HW menos o D' dividido por 2, você vai encontrar o raio de concordância, caso ele não seja fornecido na tabela do perfil. Só lembrando que
H ou HW, eu costumo chamar essa altura de face inferior do flange, a face superior do outro flange, no caso, a parte interna entre flanges, e D' ou H0 seria o trecho reto da alma. É o trecho reto mesmo. Você desconta essa curvatura, que é o raio de concordância, e vai ter o trecho reto. A altura reta, plana mesmo, da alma é de 158,8 milímetros para esse tipo de perfil, conforme o catálogo do fabricante. A ausência só do valor de R, você considera, no caso do raio de concordância, que valor é esse? Você pode considerar, no caso, duas vezes o TF médio, duas vezes a espessura do flange. Como a espessura do flange do perfil americano ele é dado como TF médio, no caso, a espessura do flange média, porque ela começa com uma espessura e vai aumentando, no caso, você multiplica por duas vezes a espessura do flange a três vezes a espessura do flange. Esse dado é muito importante para o projetista. Você que é calculista também quer se habituar, se aperfeiçoar e virar mesmo um projetista de mão cheia. Essas informações servem muito para o projetista, a pessoa que vai detalhar a ligação, vai encaixar aqui um perfil L para parafusar, soldar. Essas informações são importantes para poder deixar livre, no caso, o encaixe de um perfil L livre do contato com rádio concordância. E aqui o K minúsculo ou C minúsculo. É esse trecho do topo do perfil é o finalzinho do raio do caso de concordância. Então, o K minúsculo, eu costumo chamar de K minúsculo. No livro do Perfile, volume 7, que foi o livro que eu comecei enquanto aluno, ele chama de C minúsculo. É o TF mais o raio de concordância, chama assim, o TF, no caso, TF médio, quando for perfil americano se fala TF médio, não fala TF. TF a gente fala no perfil W, no perfil HP, que é plana, o flange ele é plano, tem uma espessura contínua e constante. No perfil americano, não, essa espessura de flange ela é variável. Propriedades geométricas, continuando, só trazendo aqui bem rapidamente a área bruta do perfil, o momento de inércia em torno do eixo X e em torno do eixo Y. À esquerda, eu botei propriedade em torno do eixo X, à direita, em torno do eixo Y. Nota a diferença, momento de inércia e módulo resistente em torno do eixo X e em torno do eixo Y. Como é que o perfil em formato de I, seja ele um perfil W ou um perfil I americano, como é que ele é frágil em torno do eixo Y? A gente não tem esforços, a gente trabalha com esses perfis mais para vigas. Ela vai estar vencendo o vão e resistindo a cargas verticais, no caso, advindos da gravidade por sobre a sua mesa comprimida. Então, não tem necessidade de ter uma resistência boa lateral. Acaba não tendo esforços, digamos assim, significativos laterais. O raio de geração, ele é maior em torno do eixo X, é menor em torno do eixo Y, por isso que eu não uso perfil I, perfil W para coluna. Para coluna, eu gosto de trabalhar com um perfil que tenha um bom raio de geração também em torno do eixo Y, não só em torno do eixo X. O módulo, no caso aqui, o módulo momento de inércia plástico, ZX, quando você não tem esse valor, antigamente era comum, né, de não vir esse valor, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, na Rua em 2003, meu primeiro emprego como projetista, engenheiro, calculista, a gente não tinha esse valor. A gente usava um valor parecido, era 1,18, se não for a memória, 1,16. Pela norma de NBR 8800 de 2008, esse valor passou a ser 1,12 em 2008. Em 2003, como eu falei, a gente usava um valor parecido, 1,16, 1,18, mas 1,12 é o que se usa habitualmente, então você não tem esse valor fornecido pelo fabricante. Como é que você faz? Multiplica 1,12 vezes o módulo resistente, o módulo de resistência. Você, como engenheiro civil ou engenheiro calculista, volte no livro do Beard Johnson de resistências materiais ou do Timoshenko. Tem os dois caminhos em resistências materiais. Na minha escola, a gente usava o livro do Beard Johnson. Volte lá. Sempre releia o capítulo 1 ao 7, 1 ao 9, que é aquela parte básica de módulo resistente, esforço cortante, torção. É importante a gente estar tá afiado com essas propriedades. O que é módulo resistente? O que é módulo de inércia? É importante. Aqui, J, momento polar, o momento, no caso, momento de torção, momento de inércia de torção, ele é 10,6 centímetros a quarta para esse perfil. E constante de empenamento, CW, W vem de warp, em inglês quer dizer empenamento, warp. Warp é verbo empenar, warp é empenamento. CW é de constante de empenamento. Esse valor mesmo, centímetros a sexta. E o raio de geração, no caso, de torção 2,69 centímetros.
O que nós temos aqui só apenas mostrando rapidamente as fórmulas, caso você deseje colocar no Excel, eu trouxe aqui as equações. Aqui eu trouxe um perfil I, que é uma seção transversal de um perfil W, perdão, perfil W, em que a gente trabalha no dia a dia, em galpões, etc. também. Mas o perfil I tem um formato, as fórmulas servem para o perfil I também, não tem problema. Eu trouxe apenas o desenho do perfil W, que é parecido. O perfil I ele tem, no caso, a parte abaulada e curva, no caso, nessas extremidades de flanges, e a espessura, como eu falei, ela é variável, ela vai aumentando. O raio de concordância e a alma são idênticos, assim, em termos de seção transversal, de desenho, são os mesmos. Então, aqui eu vou mostrar só as fórmulas, no caso da seção transversal, momento de inércia, momento, no caso, eh, polar de inércia, momento de inércia em torno do eixo Y também, polar de inércia em torno do eixo Y, o momento de torção, o J, e a constância de empenamento. Essas duas equações, momento de torção e a constância de empenamento são das mais difíceis. É muito difícil encontrar essas equações válidas. Tem livros antigos, eu encontrava equações próximas, de autores muito bons. Não são deméritos deles, fizeram o melhor que eles puderam fazer por nós. Eram equações muito boas. E essas aqui são das melhores. Eu trouxe aqui o suprassumo para você. São algumas da ISC, americana, outras da norma canadense. A norma canadense se aprimorou muito. Então, assim, são equações que batem certinho. Antigamente eu usava equações que chegavam bem próximo de um valor do fabricante, e essas equações ficam tinindo. Então, você pode usar essas equações no seu Excel e ficar livre. Você só vai digitar valores de largura, altura, espessura de flange, espessura de alma, e o Excel vai encontrar para você todas as propriedades, no caso, geométricas. E aqui o módulo, no caso, são equações universais, as que nunca vão mudar, né? O raio de geração é raiz quadrada do momento de inércia pela área, e o módulo resistente, ou módulo de resistência, vai ser sempre o momento de inércia dividido pelo, no caso, o centroide, a distância do centroide. No caso de um perfil I, por ser simétrico, o centroide é o quê? A altura total, o D minúsculo, sobre 2. Então, o momento de inércia dividido pela altura total sobre 2 se encontra o módulo resistente. Simples assim. O módulo resistente, para mim, sempre foi, sempre será a propriedade geométrica mais importante. Quando eu preciso encontrar um perfil na tabela, eu parto direto para o módulo resistente. Eu não procuro nem momento de inércia. São, são próximos, vão ser sempre proporcionais, mas eu parto direto para o módulo resistente. Falou em momento de inércia, você tem que ter um excelente módulo resistente. Perdão, falou em momento fletor, você tem que ter um excelente módulo resistente. Sempre que fala em momento fletor, vem Cevão, momento fletor, sempre um excelente módulo resistente ou módulo de resistência. Mostramos as propriedades do perfil, da seção transversal do perfil americano, as formulazinhas. Agora, com relação à nossa viga, como é que ela se enquadra no nosso problema? Ela tem um comprimento total do vão de 4,38 metros. É o vão total. Como é que é o vão de uma viga em termos de cálculo estrutural? Eu sempre considero de eixo do apoio, onde ela se apoia, até o outro eixo do outro apoio, onde ela se apoia. Se fosse um pilar, seria do eixo do pilar ao outro eixo do pilar. Por ser uma viga V12 e outra uma viga V11, do eixo da viga V12 até o outro eixo da viga V11, eu considero o comprimento da viga para termos de efeito de cálculo. Ah, mas ela chega só até a alma, eu descontaria da alma do perfil da viga V12. Eu considero até o eixo. Então, de modo geral, sempre considere para efeito de cálculo o comprimento do elemento que você está dimensionando ou calculando, sempre de eixo de apoio a outro eixo do outro apoio. O LBX é a distância entre pontos de contenção lateral. Por que eu botei 4,38? Assim, caso ela não tivesse a laje, no caso, contendo a mesa dela continuamente, de forma contínua, eu teria que considerar 4,38 metros. No caso, ela tem um comprimento total de 4,38. Caso ela tivesse a laje, como ela não tem nenhum ponto de contenção lateral ao longo da lateral dela, eu teria que considerar o LBX como sendo todo o comprimento dela. Nesse caso vai ser diferente, eu vou mostrar para você como é que a gente calcula com contenção lateral contínua, como se tivesse um LBX de contínuo, zero ou 0,1, zero, assim, continuamente ela está contida, pois a laje ela é contínua. Então, mas caso eu não tivesse, eu confesso que no início quando recém-formado, início da carreira, eu tinha medo de considerar efeitos de laje sobre viga, e mesmo tendo a laje, eu calculava
a viga apenas com contenção nos apoios. Vai ficar um pouquinho mais pesado o perfil? Vai. Com a laje, você, considerando o efeito da laje, a contenção da laje, você acaba economizando no perfil da viga. Mas eu tinha esse medo. No início, eu tinha apenas livros didáticos, com todo respeito aos autores, que eu sou muito grato, mas eu não tinha, assim, casos reais, eu não tinha, assim, um projeto real. Então, eu tinha medo de considerar efeito da laje. Por precaução e conservadorismo, eu considerava o cálculo da viga sem considerar a laje. Então, eu acabava calculando a viga com o LBX. Então, no dimensionamento, o que vale não é o L, comprimento da tal, no caso, do vão a vencer. Sempre o LBX. E ele vai depender de uma série de considerações. Se tem laje, se não tem laje, se tem apoios, no caso, contenções laterais intermediárias ou não, que nós vamos ver isso na aula 5. Eu vou trazer um exemplo com contenções laterais, no caso, intermediárias, uma ou mais. Você vai dominar esse assunto para vencer concorrências. E na aula 4 eu vou trazer vigas sem laje, como se não tivesse laje, apenas contenção nos apoios, onde o LBX seria igual ao L. O Kx é o coeficiente de comprimento efetivo em relação a X para vigas, sempre Kx e Ky sempre igual ao 1. Aqui é apenas um exemplo de um caso de uma situação de uma viga, é um perfil W, é uma grade de piso. Eu mal tenho fotos de perfil I americano, muito raras. Eu tenho muito poucas fotos. Eu tenho mais fotos de perfil W, que é o mais amplamente utilizado no mercado. Então, a viga de perfil W, né, como eu falei já anteriormente, você vai trabalhar num projetinho de um cliente pequeno, um cliente comum, que não tem grandes recursos. Então, o perfil I americano vai ser muito mais econômico do que você querer encomendar um perfil W, a obra do cliente. Sempre se mantenha essa, essa percepção. Não se atenha apenas a um tipo de perfil, a um método. Sempre se mantenha de modo eclético, sempre atento a como dimensionar um perfil I, o perfil W, com laje, sem laje, para poder oferecer opções, alternativas para o seu cliente. Estou aqui só mostrando que quando tiver uma viga, no caso, como essa, já ele tem que dimensionar essa viga. Eu tenho uma grade de piso. Eu considero essa grade contendo a mesa superior. Por que a mesa superior? Essa viga está bem apoiada. Vai ter uma carga de cima para baixo, então ela vai ter tração no flange inferior e compressão no flange superior. Então, o flange comprimido, por acaso, sempre vai ser, flange comprimido sempre vai ser o superior, por ocasião da geometria. Sempre que tiver a laje, o flange superior vai ser sempre o flange comprimido. Mas não me deixe falar que tem que conter o flange superior. Não, tem que conter sempre o flange comprimido. Em caso de vigas com laje, sempre vai ser o mesmo a flange superior. Então, nesse caso, eu consideraria a viga, o LB, de ponta a ponta. Eu não consideraria influência nenhuma dessa grade. Grade, para mim, grade, chapa xadrez, eu não considero como rígidas o suficiente para garantir contenção lateral da mesa de um perfil. Então, nesse caso, com grade ou com chapa xadrez, ou outro elemento de placa com esse tipo de esbeltez e pouca rigidez, eu consideraria a minha viga livre, só apenas a carga, mas sem contenção lateral contínua. Eu já haria o trabalho dessa forma. Você pode trabalhar até como considerar alguma coisa de parede de diafragma, por ser uma placa tênue e fina, pode considerar. Eu não entro nesse mérito. Eu parto logo do seguinte princípio: tem a laje, considero contenção lateral contínua. Não tem a laje, é uma chapa de piso, uma chapa xadrez, uma grade. Eu desprezo e, para efeito de cálculo, considero só, no caso, contenções nos apoios. Aí eu vou ter um LVX com, no caso, igual ao comprimento da minha viga para efeito de dimensionamento. Então, LB, em caso, em termos de dimensionamento, eu consideraria como ele todo o meu LB, desprezando que a grade vai conter ou não vai conter minha mesa comprimida à mesa superior. Aqui um outro caso é uma laje maciça existente. No caso, tem aqui o LB. Você teria, no caso, se você desprezar o efeito de laje, aqui estou mostrando a laje maciça existente, e aqui o perfil W, no caso, um perfil novo. É uma laje existente em que eu tive que criar perfis, no caso W, para poder quebrar o vão dessa laje. Eu trago esse exemplo no livro. E transformar essa laje numa laje de piso. Era a última laje de teto do último pavimento de um edifício. Eu tive que quebrar. Eu quebrei o vão dessa laje, assim, modo de falar quebrar. Eu dividi o vão dessa laje em dois,
criando uma viga. Assim, aquela laje imensa, que tinha quase 9 metros de vão por 6 metros e pouco de largura, dividindo ela em panos menores, eu fiz com que a laje ela ficasse com dimensões menores. Eu dividi em várias outras lajes e acabei aumentando a resistência dela. Era uma laje que tinha problema, eu vou mostrar ela num caso. Vai ser muito bom esse tipo de laje para mostrar que ela tem um pano muito grande e o KPMD dela estava muito sofrível. Como a gente já viu o KPMD na aula de casa de concreto armado, eu vou trazer esse exemplozinho num caso de laudo técnico. Vai ser de bastante usufruto para a gente. Então, aqui nesse caso, eu não consideraria o LB de ponta a ponta, de eixo de viga existente, no caso da viga de concreto, dessa viga de concreto até a outra viga de concreto, eu não consideraria o LB como de ponta a ponta. Eu tenho uma laje aqui, afinal ela está, no caso, contendo a minha mesa superior, a mesa comprimida. Então, eu vou considerar ela com contenção lateral contínua. Só mostrando que o LB, caso não tenha laje, se fosse uma chapa xadrez ou uma grade de piso, eu teria que considerar o LB como de ponta a ponta. Eu não tenho nenhuma contenção lateral ao longo dessa viga, só tenho contenção nos apoios. E tendo a laje, ela terá contenção lateral contínua. Não tendo a laje, não é contenção lateral contínua. Aqui é só mostrando um caso do livro, eu trago esse caso no livro, e um colega uma vez perguntou realmente, mas você teve realmente preenchimento de grout? Sim, veja que a viga ela se apoia onde você tem a flecha máxima. A flecha dessa laje estava muito alta, muito exacerbada, tem um pano muito grande. Note aqui a diferença, no caso, ela não tem contato com a viga metálica. Note que na região de início, no caso de viga de apoio, ela não tem contato, ela vai ter contato no centro da laje. Então, essas regiões aqui eu tive que preencher com grout. É assim que eu trago no livro, realmente teve um preenchimentozinho de grout, de uns 2, 3 centímetros, se não falha, 2, 3 centímetros. Teve preenchimento de grout porque tinha uma flecha exacerbada. Alguns colegas não vão ver no livro, a foto está pequena no livro, mas aqui é uma boa ocasião para mostrar que essa laje ela tinha uma flexão muito grande, a altura dela não estava no caso, adequada para esse vão todo, 9 metros e pouco por 6 metros e pouco. Então, eu sempre falo, para laje, sempre calcule a altura de pré-cálculo, que eu mostro lá na casa de concreto armado. Primeiro, eu encontro uma altura de pré-cálculo. Aquela altura de pré-cálculo ela é importantíssima, vai proteger a minha laje de qualquer deformação vertical. Eu considero aquela altura de pré-cálculo. No dimensionamento, eu vou usar aquela altura de pré-cálculo como mínimo, eu protejo minha laje de qualquer tipo de deformação vertical e desconforto para o cliente. Aqui são casos também mostrando grade de piso, que eu não vou considerar a grade de piso contendo, no caso, restringindo a mesa lateral, a mesa superior, perdão, da minha viga contra qualquer tipo de movimento, de modo algum. Eu vou considerar como se nem existisse grade de piso nessas situações. Então, nesses casos, eu não considero viga com contenção lateral contínua da mesa superior. Aqui são outros casos, com grade, no caso, grade de piso, também não considero nem chapa xadrez, nem grade de piso como essa, nem grade expandida. Nenhum desses casos também eu consideraria essa viga, no caso, esse perfil W, como sendo, no caso, contenções apenas nos apoios, e, no caso, apoio no caso com pilar, apoio nos extremos com uma viga de concreto. Eu vou considerar contenção apenas nesses pontos mais rígidos, porque, ao meu ver, essas grades, elas não garantem, não trazem rigidez suficiente para conter a mesa superior de uma viga. Nesses casos, sim, vou mostrar nesse slide a laje maciça existente, que eu trouxe com mais propriedade naquele slide, queria falar um pouquinho sobre ela, é interessante, que é a laje existente. Eu entrei com uma viga metálica depois de muito tempo desse prédio construído. Aqui uma laje pré-moldada, uma obra nova, era uma laje pré-moldada com grande peso de equipamento de ar-condicionado na parte superior. Ela tem umas placas que vinham com uma certa espessura, muito boa, e depois iriam receber o concreto, então pré-moldado. Se viessem já prontas, já colocando o modulador, seriam pré-fabricadas. A diferença entre pré-moldado e pré-fabricado é apenas essa. Então, em todos esses três casos, e aqui a laje maciça, com as vigas em balanço, em todos esses casos, seja a laje maciça existente ou laje maciça nova, ou pré-moldada ou pré-fabricada, teve laje, eu nem pestanejo. A laje ela tem rigidez suficiente para conter, no caso, eh, a mesa superior da nossa, o flange, no caso, o flange superior de nossa viga metálica, e impedir que haja qualquer tipo de rotação. Nem tenho o que discutir. A laje tem muito mais rigidez do que o necessário.
Vamos colocar agora em pauta o nosso dimensionamento propriamente dito, depois de abordar alguns pontos importantes sobre como considera a condição lateral, em quais casos e em quais casos não considerar. Então, agora, os esforços solicitantes aplicados na viga de perfil, no caso I203 por 27,3, seriam os seguintes: os valores do coeficiente de ponderação, gama A1 pela norma é gama A2, é 1,10 e 1,35, respectivamente. Momentos fletores, no caso, na equação, eu sempre considero no caso mxd1 e mxd2, que é sempre o menor momento fletor em torno do eixo x e o maior momento fletor em torno do eixo x, o menor e o maior. Cisalhamento, vamos ter que 14,1, no caso, o esforço cortante máximo aplicado na nossa viga, e na aula, como foi visto na aula 2, e os momentos ponderados seriam 1,5 vezes o momento fletor, no caso, nominal. O nominal, 15,4, você multiplica por 1, que eu multipliquei por 1,5 direto. Não considerei 1,10, 1,35, conforme a norma, multipliquei a moda antiga. Peguei um coeficiente de moderação 1,5, multipliquei direto, sem considerar parte de peso próprio, que seria 1,10, e separando da parte de carga acidental, que você multiplica por 1,35. Multipliquei tanto carga permanente como carga acidental por 1,5, encontrei 23,1. E no caso, para o esforço cortante, 1,5 vezes 14,1, encontrando 21,15. E no item 3, vamos ver agora o primeiro item do dimensionamento que você coloca no Excel, que é a classificação do perfil quanto à flambagem. No caso, seria o perfil 203 por 27,3 a ser analisado. No dimensionamento, o primeiro item que se coloca no Excel é sempre esse, que você verifica se ele é seção compacta ou não compacta. No caso, classificação da seção quanto à flambagem local. Uma coisa importante é você sempre se lembrar desse termo buckling, que é a flambagem local. Significa o quê? A grosso modo, é a perda de estabilidade, no caso das chapas comprimidas, componentes do perfil, a qual reduz o momento resistente da seção. Então, esse efeito ele pode acontecer ao longo da alma, um pouco do flange, no caso, em termos de compressão. Pode acontecer algum tipo de deformação localizada também. É, mas normalmente ao longo da alma ela pode sofrer alguma deformação, principalmente para vigas muito altas. O defeito de buckling, tenha muito cuidado. A gente combate ele como? Com o uso de enrijecedores, ou aumentando, no caso, a espessura da alma do perfil, ou no caso, a espessura do flange, e assim por diante. Mas é mais preocupante com relação à alma. Tá aqui. Web quer dizer alma em inglês, então mais preocupante com relação à alma. No caso de vigas VS, vigas soldadas muito altas, com a alma muito esbelta, mas sempre trate de utilizar um perfil de seção compacta, que tem uma mesa compacta, uma alma compacta. Procure evitar sempre perfis esbeltos. Valores e limites, no caso, para I, perfis, no caso, I, W ou H, pela norma, você faz o seguinte: você divide o BF, que é no caso a largura do flange, sobre 2, e divide, no caso, pelo TF. Eu sempre isolo entre parênteses o numerador e divido aqui, no caso, pelo denominador, para não confundir. São sempre trabalhe parênteses, colchetes e chaves. Não perca essa minúcia da matemática. Tem que ser menor ou igual a 0,56 vezes a raiz quadrada de E sobre Fy. Então, sempre vai ser raiz quadrada de E sobre Fy. Sempre vai modificar o quê? Esses comparativos para efeitos de compactação, mesa compacta ou homem compacta. Sempre esse coeficientezinho que antecede a raiz quadrada de E sobre Fy. Então, 0,56, no caso, para esse caso, os perfis I, W e H, para limite do flange, para análise do flange, você usa essa equação e encontra o limite de 16,04. Muito cuidado na tensão admissível. Caso você venha, no caso, usar um perfil, no caso W, da Suminas ou ArcelorMittal, por exemplo, ele vai ter um Fy de 345 megapascal. Você lembra que eu falei lá no início dessa aula? Eu separo um perfil, no caso, um tipo de aço só para o perfil que eu vou dimensionar. Caso eu modifique lá nos dados o tipo de aço a 36, vai ser 250. Se eu modificar para um aço a 572 graus 50, ele vai vir já automaticamente no meu Excel e vai mostrar 345 megapascal. Cuidado. É um perfil americano, a gente está trabalhando com aço a 36. Então, tensão admissível, 250 megapascal. O E não vai mudar. Seja um aço a 36, a 572 graus 50, esse aqui é do aço. Não se preocupe com ele. O B2 sobre T seria o seguinte, pela norma, o B2 ele se refere
a parte livre, a distância entre a parte livre, o que da mesa, do perfil, até o seu engaste, o seu apoio mais próximo. Então não seria a largura, no caso da mesa como um todo não, que é cerca de 100 milímetros para esse perfil I. Então seria a largura da mesa, a largura do flange, o BF, sobre 2. Muito cuidado nessa passagem da fórmula aqui. Então não use a largura da mesa, divisa por 2, pois esse B2 se refere à distância da parte, no caso, contida, chama assim, até a outra parte não contida. Então, BF sobre 2, ou a distância entre uma componente, digamos assim. A gente está dividindo o perfil em várias componentes. Uma componente seria essa, uma parte, no caso está livre, aqui tem uma parte contida, então seria um componente desse perfil I. O outro componente, a outra parte da viga. Outro componente, a continuação da aula, que está contida aqui e contida na mesa inferior. Então a norma ela separa em partes, em componentes, a nossa viga. Só tenha cuidado com esse BF sobre 2 para não colocar BF no seu Excel e encontrando 4,72. Como o valor de 4,72 ele é menor, quase 4 vezes menor, do que o limite estabelecido por norma para o perfil I, W ou H, então nossa viga, nosso perfil I, dotado com essas dimensões, ele é classificado como de seção compacta. Normalmente os perfis I, como eu falei, por terem uma espessura de flange muito boa, espessura de alma muito boa, eles sempre vão ser é, classificados como compacto até super compactos. Perfil W, se não me falha a memória, todos eles, não me lembro da última vez que eu testei todos os perfis, faz muito tempo, mas se não falha a memória, botar assim, a maioria dos perfis W, se não todos, são seção compacta também. Muito cuidado com perfis VS, vigas soldadas, pois acabam tendo problemas com não compacto e esbelto. E com relação agora à alma, nós vimos a verificação do flange, agora a verificação da alma pela norma seria o uso dessa equação. Vamos ver agora por partes. Esse limite seria 1,49, como eu falei, raiz quadrada de I sobre FY sempre vai aparecer. O que muda esse coeficiente? Para o flange foi 0,56, para a alma 1,49. Estou aqui 205, cuidado com a tensão admissível aço a 36, 250 megapascal, encontrando um limite de 42,67. O HW sobre TW, você vai encontrar aqui o seguinte: cuidado com esse HW, dependendo do livro do autor, ele vai ter uma diferença de variável. Um autor vai chamar a variável de um tipo, outro de outro, mas o que vale é que essa altura usada nessa equação é a parte reta da alma, não é a altura total do perfil, não. E nem a distância entre parte inferior, faces inferiores de flanges, não. É a parte reta da alma, ou seja, descontado do flange, espessura do flange, e descontado daquele raio de concordância. O TW é a espessura do nosso perfil I. Note como é que é uma espessura muito boa, quase 7 milímetros para um perfil de 200 milímetros de altura é muita coisa. Então, 23,15. Então, nosso HW, no caso, HW sobre TW, essa razão é menor do que o limite estabelecido, no caso, por norma. Então, nossa seção com relação à alma também é tido como desseção compacta para esse tipo de perfil dotado. Então, sempre que não atender esse critério no slide anterior ou nesse slide, ele vai ser classificado como não compacto. Não atendeu aqui, ou não atendeu o flange no slide anterior, se coloca como não compacto. Você pode escolher um outro perfil ou tentar seguir como não compacto. Recomendo que você procure sempre trabalhar com perfis compactos. Você já se livra desses pormenores chatinhos. Parâmetros de momento fletor resistente com relação, no caso, para perfis, são, no caso, I ou H, com um ou dois eixos de simetria. No nosso caso, ele é duplamente simétrico. Perfil I, perfil H, perfil W, são perfis que têm dupla simetria em relação ao eixo Y em relação ao eixo X. Então, limite para o flange de perfil IH ou C, para o estado limite, no caso, FLM, flambagem local da mesa comprimida. Para a seção supercompacta, no caso, o valor WP, limite é dado abaixo, 0,3 vezes a raiz quadrada de novo, e sobre FY, encontrando 8,59. Isso aqui é o seguinte, sob solicitação de N e M, era assim que se tratava a norma, acho de 86, 1986. Norma anterior, NBR 8800, ela tinha uma classificação de supercompacta. Nessa norma NBR 8800 de 2008, ela vem como no máximo compacta. Na norma que antecede
né, de 2008, se não me engano, a de 84, 86 ou 86, ela tinha classificação como super compacta. Eu utilizo isso até hoje no meu Excel. Eu ponho lá super compacto, mas eu trato de respeitar a norma atual também e também classifico como compacto e não compacto. Então, esse super compacto eu também coloco no meu Excel. Pois eu venho já dessa época, já dimensionando dessa época, não vai, não é demérito nenhum tirar ou deixar, apenas é um valor a mais a ser analisado na minha planilha. Mas eu me limito, no caso, na classificação até compacta, mas eu trato de ver se ela chegou a ser super compacta ou não, botando assim. O limite ele aumenta um pouquinho, o teto vai para 0,38. 0,30 é um teto mais restrito e para compacto vai ter um pouquinho mais de folga. Digamos assim, teto limite, ele vai ter um pouquinho mais de folga. Então, se ficar abaixo desse limite, o nosso flange, no caso, a mesa comprimida, na análise do flange, se ele ficar abaixo desse valor, será super compacto, pela norma de 86, se não me falha a memória, 86 ou 84. E pela norma de 2008, se ele ficar abaixo desse limite, vai ser tido como compacto. Apenas a análise do lambda P, eu trouxe à tona essa análise anterior à norma de 2008, e pela norma de 2008, você se classifica no máximo até compacto. Continuando, no caso, a análise do flange, perfis laminados, utilizar a lambda R abaixo, no caso, perfil W, o perfil I americano, é um perfil laminado. Então, como o perfil W ele é laminado, o perfil I também, poderia ter escrito aqui, perfil I, como o perfil I americano ele é laminado, adota-se essa equação. 0,83 vezes a raiz quadrada de I sobre Fy menos sigma R. Olha aqui o sigma R, uma tensão residual. Você lembra que eu mostrei no início dessa aula? Quando você não tiver o valor dela, você multiplica 30%, 0,3, vezes a tensão admissível, você encontra a tensão residual. Caso você não tenha esses valores, você fica travado. E é muito angustiante, frustrante. Você não poder continuar porque não encontrou um certo valor da tabela do fabricante, ou assim. No sigma R, você considera 30% da tensão admissível, caso você não tenha esse valor do fabricante. Então, lambda R você encontrou como 28,41. A gente está encontrando lambda R, lambda P, e vou mostrar a importância disso daqui a pouco. Fiz soldados, você usa um outro lambda R. O perfil americano não é soldado, ele se classifica aqui como um laminado. Então, só mostrando, caso você estivesse analisando um perfil soldado, você não utilizaria esse cálculo lambda R. Partiria para esse outro cálculo de lambda R, em que vai ter um KC. KC é só um itemzinho a mais, ele se refere a 4 sobre HW sobre TW. Só isso. Caso você esteja analisando um perfil soldado, você tem que partir para esse cálculo lambda R e não pelo lambda R de perfil laminado, só separando os dois universos. Continuando, você vai ter agora o valor de lambda a ser comparado com os valores anteriores, lambda P e lambda R. O lambda, a gente calculou lambda P, lambda R, vamos calcular agora o lambda e comparar e ver como a gente classifica a nosso flange e a nossa alma. Então, lambda, no caso, é o BF, no caso, espessura, largura do flange sobre 2, dividido pela espessura do flange. Basicamente isso. Você vai encontrar um lambda de 4,72. Condições. Se esse lambda ele for menor do que zero, menor ou igual a 0,3 vezes a raiz quadrada de Fy, seria a seção supercompacta, que é a norma de 86. A norma anterior de 2008 tinha essa classificação. Hoje em dia não tem mais essa classificação, mas eu guardei e trouxe para você. Caso seja menor ou igual a lambda P, seção compacta. Caso ele fique entre lambda P e lambda R, é uma seção não compacta. E caso ele seja, no caso, eh, ele ultrapassa esse limite, no caso, menor do que lambda R, ele seja maior do que lambda R, aí você vai ter um perfil esbelto. Fuja disso. Não procure ficar aqui no máximo seção compacta, não compacta, sempre priorizando seção compacta. E caso ele fique acima de lambda R, seria uma outra classificação ainda, como perfil esbelto. Não use perfil esbelto, é perigoso. Tem como calcular, dimensionar? Tem, mas procure evitar esse risco desnecessário. Como o nosso lambda ele é menor do que o lambda P, que é igual a 8,59, a seção é super compacta. Porém, como ele também é menor do que 10,88, como a gente calculou o limite pela seção compacta, pela norma de 2008, ele também é compacto. O limite, no caso agora para a alma, você vai ter o lambda P, de novo vai calcular o lambda P, o lambda R, como a gente fez para o flange,
só que vai usar outros parâmetros. O lambda P se calcula por essa equação, 2,35 vezes, de novo, raiz quadrada de I sobre Fy. Raiz quadrada de I sobre Fy sempre se repete. Então, pela norma também anterior de 2008, a gente tinha as classes 1, 2, acho que era 3 e 4, e até a 4. 3 era esbelto, 4 super esbelto, não lembro, 3 e 4. O 2 era, não, 2 era compacto, 3 era esbelto, 4 não me lembro. É, para a solicitação, no caso de muito fletor, a seção ela seria tida como supercompacto. Caso o lambda que a gente vai calcular, no caso para a alma, seja menor, no caso, ou igual a esse lambda P de 6729, ele vai ser tido como supercompacto. Pela norma atual de 2008, norma vigente, ela se limita à seção compacta. Para a seção compacta, esse é o limite, 3,76, raiz quadrada de I sobre Fy, encontrando o valor de 107,67. Note como é que anteriormente, quando se considerava supercompacto, como era mais restrito, o teto ele é menor. Para você se encaixar como supercompacto, o teto, limite, ele é bem menor. Continuando, no caso, na flambagem local da alma, a gente vai calcular agora o lambda R. O lambda R pela norma é tido como 5,7 vezes a raiz quadrada de I sobre Fy, de novo, encontrando 63,22. É pura matemática, é fácil botar no Excel. E o valor de lambda a ser comparado, você vai ter que o lambda para a alma é HW sobre TW. Se lembre que o HW ele não é a altura do perfil todo, não. É a parte plana da alma, a parte reta, a parte plana da alma, que é 158,8 milímetros para esse perfil. Dividido pela espessura, no caso da alma, que é quase de 7 milímetros. Vai dar um lambda bem bacana, por ter uma espessura muito significativa. E condições. Mesma coisa, só muda os valores, limites de flange e no caso e de alma. Então essa passagem no cálculo da alma, ela foi similar à passagem que a gente viu no cálculo de lambda, lambda P, lambda R para o flange. O que muda são os coeficientes que antecedem a raiz quadrada de I sobre Fy. No final, vai comparar da mesma fórmula, da mesma forma. No caso, o nosso lambda para a alma, ele é tido como 23,15, ele é menor ou igual a 67,29. Então, a seção é classificada como supercompacta. Pela norma anterior, esse perfil já tem uma alma classificada como supercompacto. Pela norma vigente, ele é classificado como compacto. Se as duas estivessem vigentes ainda hoje, supercompacto e compacto, você sempre tem que considerar o caso mais favorável, seria compacto. Então, caso você encontre uma dupla classificação para uma alma de um perfil, você não escolhe o melhor, você escolhe o mais favorável, ela seria como compacto. Já está bom a beça. Sendo compacto, o seu cálculo já pode seguir adiante. Para o limite do flange, a viga foi classificada como seção supercompacto, no caso, e compacto. Para a alma, idem, também supercompacto e compacto. Talvez eu não tenha escrito lá supercompacto, no caso para o flange, eu coloquei só compacto. Mas para a alma eu botei supercompacto e compacto. Mas os dois, se não falha a memória, foram para o flange também foi classificado como supercompacto. Então, nesse caso, o que eu quero mostrar nesse slide é que, independente das classificações que tem, caso tenha uma dupla classificação como essa, você sempre selecione caso mais desfavorável. Esse texto é da norma mesmo. Sempre considere o caso mais desfavorável. Então, entre o supercompacto e o compacto, o mais desfavorável, que fica assim a favor da segurança, é você limitar o seu perfil, no caso, ao compacto. Que é a classificaçãozinha que ele acabou tendo é a menos, digamos assim, menos rigorosa. Tipo assim, a mais rigorosa, você a mais baixa, no caso, classificação. A classificação mais alta seria supercompacto, você despreza e considera daqui para frente o dimensionamento como compacto. Então, sempre que tivesse uma dupla classificação, o perfil teve, por exemplo, o flange como compacto e a alma como não compacta. No geral, o seu perfil seria de seção não compacta. Se um dos dois for não compacto, todo do perfil vai ser não compacto. É sempre o caso mais desfavorável. Então, aqui evite o uso de perfil classificado como esbelto, que seria a terceira categoria depois de compacto. Não compacto, a terceira categoria seria esbelto. Se não falha a memória, a quarta categoria seria super esbelto. Posso estar me enganando, não reli essa parte, faz muito tempo que eu não vejo essa parte, essa classificação. Já montei o Excel faz muito tempo, eu sempre uso automaticamente o Excel. Não me lembro, mas a quarta classificação, antigamente, antes da NBR 2008, tinha classe 1, 2, 3 e 4. De super compacto, compacto, não compacto e esbelto. Hoje em dia eu acho que são três.
não tem mais a quarta, seria compacto, não compacto e esbelto. Evite a terceira classificação como esbelto. Aqui um perfil, no caso, uma viga VS, temos aqui o flange, a alma. Note como é que o flange é bem esbelto para uma mesa de uma altura, né, de viga, no caso, muito alta. Aqui uma outra foto mostrando um outro perfil também, uma viga soldada com uma alma muito alta e por mais que ela seja espessa, dependendo da altura, você vai ter uma razão entre altura de perfil, altura de alma, espessura de alma, vai te dar uma razão muito alta, um valor muito alto e vai acabar se classificando como esbelto inevitavelmente. Item 4, momento fletor resistente. Finalmente, momento fletor resistente, que é o tópico, é o ponto mais importante do calculista nessa aula. Momento fluidor resistente do perfil I203 por 27,3, perfil I americano, considerando contenção lateral contínua. Preste atenção, nessa aula estamos considerando contenção lateral contínua por termos uma laje, no caso, se apoiando sobre a mesa superior, que é a mesa comprimida do nosso perfil. Dimensionamento. Caso a viga tenha a laje apoiada sobre sua mesa superior, no caso comprimida, tenha a laje apoiada sobre ela, a viga terá uma contenção lateral contínua. E, por conseguinte, o momento fletor resistente dessa viga será dado como mostrado nesse item. Eu repito e friso isso porque na aula que vem, aula 4, eu vou mostrar o cálculo da viga considerando apenas os apoios, e na quinta aula desse mezanino, eu vou mostrar o terceiro caso, a terceira situação, que seria a viga com contenção nos apoios e contenção lateral. Um ou mais contenções laterais. Para você dominar os três critérios. O quarto critério seria a laje com steel frame, steel deck, é chamada viga composta, que eu mostro lá na nossa playlist. Você pode considerar também a viga atuando junto com a laje, como mostro lá na aula de laje steel deck. É o mesmo dimensionamento. Aqui nós temos, portanto, a viga V12, a viga V9, que é a nossa viga objeto de estudo, é um perfil I203 por 27,3, e a viga V11. Aqui temos a laje, no caso, pré-moldada, com as lajotas se apoiando sobre ela, a capa de concreto vai vir e também ser executada em todo o conjunto. Então, ao longo de toda a viga V9, você vai ter tranquilamente uma contenção lateral contínua muito rígida. Nosso vão total 4,38 metros. Momento flutor resistente de cálculo, o MRD pela norma, prestado limite, no caso FLM e FLA. Momento flutor de plastificação da seção transversal. Momento plástico, essa fórmula sim tem que estar na mente de todo engenheiro ou engenheira civil. Momento plástico é o quê? O módulo plástico vezes a tensão admissível. Antigamente, a gente calculava pelo método das tensões admissíveis e comparava com os esforços solicitantes nominais, não ponderados. Então, antigamente, a gente multiplicava o momento fletor, ele era tido como módulo resistente, o WX, vezes a tensão admissível. De 2008 para cá, a gente começou a testar o limite último para chapa grossa, perfil chapa grossa, e começou a usar MPL igual a ZX vezes SY, que é o módulo, momento de inércia plástico vezes a tensão admissível. E esse valor você compara com, no caso, o momento fletor ponderado. Então, até um certo ponto da nossa história, a gente usou a tensão admissível em nossos projetos para calcular resistência. E depois de um certo ponto, começou a considerar o estado limite último, quando a gente tem momento, no caso, usa o módulo momento de inércia plástico, o ZX, e não mais o WX. Aqui está o ZX, 270 centímetros cúbicos, vezes a tensão admissível do aço ASTM 36, encontrando o momento fletor de plastificação de 67,50 kN. Para a seção compacta, caso ele tenha uma seção compacta, com lambda menor que lambda P, o MR vai ser igual ao MP. Então, você calcula o MRDX, agora de cálculo, você vai ter o momento plástico, de plastificação, dividido pelo gama A1, que eu mostrei no início dessa aula, o gama 1 igual a 1,10. Então, MR, no caso, D, quer dizer, de cálculo. Esse sim você vai comparar com, se calcula o momento plástico, e nesse, no MRD, que ele já está ponderado, ele já tem um coeficiente de redução da resistência. Nesse sim, você compara ele diretamente com o momento flutor solicitante ponderado.
Então ele equivale a 67,5 dividido por 1,10 vai dar 61,36. Então esse momento fletor já está ponderado, esse aqui não estava ponderado. Então esse valor ponderado, você sim compara ele com o momento fletor solicitante no caso, solicitante ponderado, e não mais com nominal. Para a seção, no caso, semicompacta ou não compacta, caso fosse assim. Caso o lambda P é menor que lambda, e o lambda em se enquadrando entre lambda P e lambda R. Você teria que fazer MY menor que MR, MP. MRDX, dado por essa equação bem indigesta. É bom colocar no Excel porque ninguém merece ficar fazendo, refazendo as mesmas equações grandes como essa. O lambda, lambda P, lambda R, que parecem que a gente já calculou anteriormente para análise do flange e da alma. O MPL a gente já calculou. O MR eu vou mostrar aqui, MR para o FLA, flambagem da alma. O gama 1 nós temos, o MPL também se repete aqui, a gente acabou de calcular no slide anterior. Então, encontrando, só botei aqui direto o valor, não vou mostrar passo a passo, já temos todos os valores mostrados anteriormente, só vou mostrar no final desse slide aqui o MRFLA. Encontrando o MRDX, 73,12 kN, e aqui para o FLM, no caso para a flambagem, no caso da mesa, você vai ter um outro valor de 69,73 kN. As incógnitas, assim como farei referentes, já foram definidas nos itens 3.1.2 A e B. E os valores de MR são calculados abaixo. Os valores de MR para flambagem da alma e flambagem da mesa são tidos como do seguinte modo. O MR para o FLM seria o módulo resistente, no caso comprimido, como ele é simétrico, comprimido e tracionado vão ser iguais. Então, vezes FY menos σR. Olha aqui de novo, σR é a tensão residual. É a segunda vez que a gente utiliza nesse dimensionamento. Então, a tensão residual, fica atento, equivale a 30% da tensão admissível. Eu botei aqui abreviado e o valor final. Esse módulo de resistência, por ser um perfil simétrico, ele pede o módulo resistente comprimido. Por ser um perfil simétrico, ele vai ter o módulo resistente, no caso, comprimido, igual ao módulo resistente dado no catálogo do fabricante. Caso fosse um perfil, no caso, um perfil tipo uma viga VS assimétrica, cuidado. Você teria que calcular o momento resistente, parte comprimida e da parte tracionada, e usar a parte comprimida. Nos perfis simétricos, não se preocupe, o gama C vai ser igual, perdão, gama não, o WC vai ser igual ao W, dado pela tabela do fabricante. E para o FLA, muito resistente, no caso de flambagem da alma, vai ser o WX vezes o FY. Só que ele não distingue a parte comprimida. Ele simplesmente chama WX vezes a tensão admissível diretamente, sem subtrair da tensão residual, encontrando 59 kN vezes metros. Conseguiu substituir nessas equações. Temos de posse os valores de lambda, lambda P, lambda R, já calculados anteriormente. Cuidado que esses valores de lambda, lambda P, lambda R são para análise da alma. A gente encontrou outros valores de lambda, lambda P, lambda R para análise da mesa. Só volte lá e distingua. No caso, os que forem para a alma, separe. Para a mesa, você separe. O MR também, para mesa e para alma estão separadinhos aqui. E para cada um vai ter isso aqui. Se permita, faça no Excel, passe para o Excel essas equações, como nessa aula mostrado, e compare. Veja se o Excel está dando os valores certinhos, como mostrado nessa aula, para você calibrar já o seu Excel. Depois faz um outro exemplo, verifica se bate. Até você ter confiança no seu planilha de Excel, você tem que calcular várias vezes, dimensionar, né? Não está dimensionando, perdão, está dimensionando. O cálculo é esforço solicitante. Ele está dimensionando, encontrando o perfil para atender, no caso, ao cálculo. Então, no dimensionamento, você dimensiona várias vezes até você ganhar confiança. Está confiante, a sua planilha, aí você já chama planilha versão 1 e já começa a utilizar no dia a dia. Você vai fazer um dimensionamento bem rápido. Quando tiver seu Excel tinindo, o dimensionamento vai ser bem rápido. Você entra com dados básicos, dimensões, se for solicitante, vão, LB, no caso, o comprimento da mesa, comprimento, né, da, entre pontos, distância entre pontos de construção lateral para a sua viga, o LB, dados mínimos. E o Excel vai fazer tudo para você. O bom é que você fez esse Excel. Isso ficou bacana. Então você domina qualquer coisa que modificar ali pela norma, o que você quiser acrescentar, é o seu Excel, você domina aquilo ali. Se permita, fique livre para fazer isso, esses exercícios no Excel, passar limpo, e já vai ter planilhas para cada tipo de perfil, cada tipo de situação.
Dimensionamento. Continuando, momento fletor resistente de cálculo, MRD. Pelo item 312, a seção é classificada como compacta, né, pela SLM, por isso trata-se, no caso, momento fletor 61,36 kN vezes metros. E pelo item, no caso 312B, a seção também foi classificada como compacta pela flamagem da alma, por isso também se adota MR, no caso 61,36 kN vezes metros. Portanto, para uma viga de perfil I, 203 por 27,3, perfil I americano, com contenção lateral contínua da sua mesa, sob essas circunstâncias geométricas e de cargas, o momento fletor resistente é igual a esse aqui, que acabou sendo aquele momento fletor inicial. Como o perfil ele é compacto, você já para por ali. Mas faça essa seção não compacta também, caso tenha essa situação de verificação de um projeto de um colega e recaia como não compacta. No caso de compacto, o cálculo já acabou ali, quando a gente calculou MP, multiplicando o módulo de inércia plástico, Zx, vezes a tensão admissível, e depois dividido pelo gama A1. Ali já acabou o cálculo. A gente tem que também continuar a segunda hipótese. Se fosse não compacto, teria que calcular o momento fletor como sendo não compacto. Mas já morreu ali o cálculo estava certinho desde antes, mas eu mostrei o cálculo completo, o dimensionamento completo para ti. Então, o nosso momento fletor resistente de cálculo ponderado, ele é maior que o momento fletor, no caso, solicitante ponderado. Note aqui o D e aqui o D. O resistente já está ponderado, que dividimos pelo gama A1. Então, ali você ponderou. E o momento fletor solicitante, ele foi ponderado, a partir do momento que você multiplicou por 1,5, você já ponderou. Então, como ele é maior, está bem maior, quase 3 vezes maior, o dimensionamento satisfaz. Como eu falei, não é regra geral, mas quando o perfil I, um perfil qualquer, um perfil metálico, ele passa na flash, normalmente no dimensionamento ele acaba passando também. Não tenha isso como regra geral, por favor. Na maioria dos casos, isso acontece. Mas sempre verifique a flecha e o dimensionamento. Bem, essa foi a nossa aula de hoje, mostrando como calcular uma viga com essa influência bacana e positiva, de ter uma contenção lateral ao longo de toda a sua mesa. Não é sempre que a gente vai ter uma laje, não. E quando não tiver a laje? Eu vou mostrar na aula seguinte, quando considerar uma viga apenas com contenções nos apoios, sem contenção nenhuma ao longo dela. E na quinta aula, na aula de número 5, vou mostrar a viga com contenção nos apoios e você livre para criar pontos de contenção quando precisar reduzir a mesa do perfil. A quinta aula vai ser muito importante para você dominar essa questão do LB, a distância entre pontos de contenção lateral. Você vai ter liberdade e domínio sobre esse valor numa viga para você conseguir reduzir, no caso, a massa, perfil, o tipo de perfil, e ganhar concorrências. Sem esse conhecimento do LB, que eu vou mostrar na aula de número 5, você não tem como ganhar concorrência, fica muito difícil. Já considerando o LB em 2003, pela Rogon, já era muito difícil a gente participar e ganhar concorrências. Imagina hoje em dia, 20 anos depois, 2023, 2003, 20 anos depois. Concorrência cada vez mais acirrada, mas é bom saber as três situações. Essa da aula 3, com a laje contínua, com tensão contínua, da aula 4, contenção apenas apoios, e da aula 5, vou mostrar contenção intermediária. Porque você também vai verificar projetos de outros colegas. E tem que dominar esses três situações possíveis para o dimensionamento de viga. Tendo esses três casos dominados, colocados no seu Excel, você vai estar pronto para dimensionar qualquer tipo de viga metálica. Deixo aqui minha gratidão mais uma vez e deixo aqui meus livros como recomendação. Meus últimos livros lançados pela editora Oficina de Textos, de estruturas metálicas, eu trago vários projetos de casos reais, sempre casos reais. Eu nunca trago casos didáticos, meramente didáticos, sempre projetos reais que eu fiz, mostrando os erros, acertos, soluções, as dimensões, no caso, e figuras, detalhes de projetos sempre hiper detalhados. Eu sempre prezei muito pelo detalhamento e vendo essa mão cheia de projetos de fabricação, projetos de montagem. Então, é muito detalhamento nesse livro sendo mostrado de vários casos e situações de problemas. Além do laudo técnico, que eu trago no final do livro, completinho para você, fazer seus laudos, completinho, passo a passo, um laudo técnico, você vai substituir praticamente data, seu nome e seguir a mesma filosofia, o mesmo passo a passo do exemplo de laudo que eu trago no final.
além de trazer problemas diversos, fotos e números de vários casos que eu trago o dimensionamento, as equações também passo a passo. No segundo livro, Pavimentos Industriais e Concreto, eu trago 7 projetos completinhos também, todos também baseados em casos reais, de todos os pavimentos que deram certo. Todos os pavimentos que eu fiz, com base nesses 7 métodos que eu trago nesse livro, todos deram certo. Então, eu trago os 7 melhores, mais completos projetos que eu fiz, desses inúmeros que eu tenho feito para grandes companhias, e lá você vai ter digamos assim, um prato cheio para você participar muito bem de concorrências e fazer pisos que não vão trazer fissuras, trincas, anomalias nenhum para o seu cliente. Porque se nenhum piso que eu calculei por esses métodos que eu trago nesse livro, nenhum deles, em absoluto, resultou em fissuras, trincas, de modo algum. Serviram muito bem para o usufruto do cliente e operação de guindastes, e, no caso, eh, empilhadeiras com uso, né, usufruto dos operadores também. Sim, te espero na próxima aula e deixo aqui minha gratidão pelo seu apreço e me acompanhar em mais esta aula. Muito obrigado.